Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos para mais uma aula, que é o professor Ronaib, e estaremos iniciando a aula 4, meios físicos de transmissão. E nessa aula, nós falaremos sobre os seguintes tópicos: utilização dos meios físicos guiados, tipos de meios físicos guiados, par trançado, fibra ótica e o cabo coaxial. Quanto à utilização dos meios físicos guiados, os meios físicos utilizados antes da década de 80 não eram padronizados. Cada fabricante adotava seu modelo em um projeto de cabeamento e fornecia orientação quanto à instalação no seu tipo de cabo. Dessa forma, tornava-se difícil ao instalador compreender as diversas técnicas de cada fabricante e a interação dos componentes. Aqui nós vemos mais uma barreira, né, quanto à padronização que as redes de internet e a rede de computadores sofreram, né? A primeira barreira foi os protocolos. E aqui os meios físicos de transmissão. Então, tudo para que haja uma conexão perfeita, para que haja uma verdadeira sincronia na transição de dados, tem que haver padronização. Senão não tem uma comunicação eficiente. Aqui nós vemos um exemplo de instalação de um cabo de fibra ótica 6.000 km de distância entre os Estados Unidos e a Espanha, né? A instalação desses cabos serve para melhorar a qualidade de velocidade entre um continente e outro, entre outros países, né? E tornar e diminuir a quantidade de nós, né? Ou seja, quanto mais cabos a gente consegue colocar entre um continente e outro, nós diminuímos a quantidade de nós e também aumentamos a banda de velocidade. O problema é o custo, né? Afinal de contas, é um cabo enorme de uma tecnologia que não pode ser quebrada, que tem que ter proteção, que irá atravessar o oceano. Então o custo disso não é baixo. Mas nós vemos aqui no Brasil foi instalado um cabo recentemente que liga o Brasil e a África, né? Ou seja, aqui já tinha um cabo que ligava os Estados Unidos à Espanha. Se nós quiséssemos acessar um site na África, por exemplo, né? A minha solicitação sairia do Brasil, iria para os Estados Unidos, iria para a Europa, que iria para a África, que depois ia voltar para Europa, Estados Unidos e Brasil como resposta. Se eu tenho um cabo que liga direto à África, minha solicitação vai para a África e da África volta para o Brasil. Ou seja, ganho em velocidade, né? Além da questão de você disponibilizar vários servidores no mundo, em diferentes locais, também tem a questão de diminuição dos nós. Isso aumenta a velocidade da internet e o tempo de entrega de dados. Aqui nós temos um tipo de meio físico guiado, que é o cabo par trançado. É um meio de transmissão mais antigo e ainda o mais comum. Esse cabo consiste em dois fios entrelaçados em forma helicoidal, como mostrado na figura. Os cabos de par trançado atualmente possuem 4 pares dispostos dentro de uma proteção externa de PVC. Cada par é formado por 2 fios entrelaçados. Esses fios entrelaçados, pessoal, eles não estão aí à toa. Esse entrelaçamento é justamente para evitar a interferência de frequência de rádio, frequência de internet, que possa atrapalhar a transmissão de dados, né? Quando ele fica nesse formato, ele evita de ficar num formato de antena.
Aqui nós temos a fibra ótica. As fibras óticas já se tornaram conhecidas e são usadas até como instrumento de decoração, graças à sua capacidade de direcionar a luz, levando-a a fazer curvas. Também já é sabido que esses feixes de luz podem ser usados como meio de transporte de informação e têm capacidade de transmissão de grandes volumes de dados, né? Como no exemplo lá que eu falei do cabo que liga os Estados Unidos e a Espanha, né? Então, esses cabos eles têm uma velocidade muito grande de transmissão, tendo em vista que a sua transmissão é a luz. Então, o dado anda na velocidade da luz. Ah, mas por que a minha internet não é na velocidade da luz, né? A minha internet não é na velocidade da luz porque nós temos os enlaces, os pontos, os processamentos. Então, o processamento desse dado ainda não é a velocidade da luz. Aqui nós temos o cabo coaxial. Os cabos coaxiais inauguraram as primeiras redes locais que evoluíram para os padrões que temos. Hoje, não são mais utilizados para a instalação de novas redes locais. A existência de redes antigas e a necessidade do conhecimento histórico nos levam a abordar os aspectos tecnológicos e as características desse meio de transmissão. Bom, pessoal, aqui, apesar dele não ser mais o bam, ele ainda é utilizado por alguns meios, né? Ele não é o top e o mais comum, mas ele ainda é utilizado, né? Por exemplo, nas conexões via cabo de TV, ele ainda é utilizado. Algumas internets também ainda utilizam esse cabo, né, na instalação de internet em prédios, né? Então, ele ainda é um pouco utilizado para a comunicação de redes. E com esse tópico nós finalizamos aqui a aula 4. Então espero você na aula 5. Até a próxima.